Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da terceira temporada do Acast. Nesse episódio, a gente vai falar sobre mulheres na liderança. Aperte o play e prepare-se para mergulhar no universo da ClearSale. Seja você um entusiasta de tecnologia, um apaixonado pela nossa cultura, um clear lover em potencial ou apenas curioso para saber os segredos por trás da empresa. Esse é o Acast. Eu sou a Lari, faço parte do time de Employer Brand da ClearSale e serei a sua host nesse episódio. Para falar sobre esse tema, eu tenho duas líderes aqui muito especiais, a Bianca e a Michelle. E antes de apresentá-las, eu vou fazer minha audiodescrição para vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, eles são castanhos escuros, estão soltos, na altura do ombro. Estou com uma camiseta preta, que tem alguns detalhes em azul, que é aqui da ClearSale. Bom, queria que as meninas se apresentassem para vocês. Bianca, seja bem-vinda. Obrigada, Lari, pelo convite. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, tenho cabelo castanho e olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa preta com os detalhes, umas bolinhas. Uso óculos de grau, de armação azul. Eu trabalho na TI, estou na ClearSale há 6 anos. Moro em São Paulo, sou mãe de pet, o Zeca, um gato maravilhoso. Moro com meu marido. Seja bem-vinda, Bia. Mi, seja bem-vinda também. Muito obrigada, Lari, pelo convite. Eu sou a Michelle, coordenadora da área de People Experience. Começando minha audiodescrição, eu sou mulher preta, da pele clara, tenho cabelos e olhos castanhos, meu cabelo é um pouquinho abaixo do ombro, tô com uma blusinha preta com dourado, mais brilhosa aqui para ajudar na minha imagem. Estou muito feliz por estar aqui. De novo, obrigado pelo convite. Sou mãe de pet também, tenho 30 anos, amo o que eu faço e estou muito feliz aqui pelo convite. Bom, meninas, queria começar compartilhando com vocês uma pesquisa que eu vi recentemente da Forbes. Eles entrevistaram cerca de 1,5 milhão de pessoas e descobriram que mulheres na liderança tendem a ter times mais criativos e que trabalham melhor em equipe. Então, eu queria que vocês começassem contando, assim, como que é para vocês serem mulheres, líderes, e principalmente aqui na ClearSale, quais são os desafios que vocês enfrentaram nessa jornada. Começando por você, Bia. Bom, Lari, eu acho que a dificuldade é a falta de representatividade. Eu acho que é um assunto que já é muito falado, né? E pensando assim na minha trajetória, até inclusive fora da ClearSale, eu comecei a trabalhar com TI desde sempre, desde quando eu terminei a faculdade. Então, eu terminei a faculdade em 2005, desde faz tempo. Então, eu acho que a falta de representatividade de mulher negra. Então, assim, eu tive, não sei, uns 8 líderes, e dentre dos 8 líderes, eu acredito que 7 foram homens, e desses 2 homens, só 2 negros. E essa única mulher foi a que me deu uma oportunidade fora da ClearSale na liderança a primeira vez. Então, acho que a falta de representatividade é o que mais pega e que deixa mais esse sentimento de solidão. E você, Mi? Eu super concordo com o que a Bia falou da falta de representatividade, mas eu acho que também que é um fator muito importante e que pode, né, ter gerado essa informação que você traz para a gente, é também a falta de conversas que a gente tem com os nossos liderados. Porque quando a gente fala de liderança, para mim, sempre me traz pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente fala muito de conexões. E a gente só gera conexão quando a gente conversa. E eu acho que o nosso papel de mulher e de líder, a gente traz muito isso, né? O quanto que a gente quer se conectar com as pessoas, o quanto isso é importante para a gente conseguir liderar. Eu, no meu time, só consigo liderar porque eu conheço as pessoas. E as pessoas fora de ClearSale. E aí a gente consegue ter essa facilidade melhor de liderar. E quando você conversa, acho que você abre tantos leques para aquele seu liderado conseguir inovar, conseguir trazer mais coisas que são positivas para a companhia. Então, acho que a representatividade de nós, mulheres, no papel de líder, traz muito isso, né? O quanto que a gente, às vezes, consegue olhar uma percepção da pessoa, né? Não só uma percepção do profissional. Boa. Mi, a gente estava conversando ali agora, né? Sobre, você até falou, a gente é mãezona, né? Vocês acham que, querendo ou não, a construção social que tem em cima da mulher, né? De ser
criada para ser a dona do lar, a mãe, enfim. Isso também acaba influenciando em vocês serem, talvez, líderes mais empáticas, mais solícitas e ter essa conexão maior com as pessoas? Eu acho que sim, mas eu acho que, às vezes, a sociedade, o homem, olha isso de uma outra perspectiva. Como se a gente fosse muito acolhedor ou fosse muito mãezona, e aí nós não conseguimos ser líderes do mesmo nível que o homem. E aí isso é muito ruim, porque, na verdade, eu acho que é um diferencial que nós mulheres temos. Não é um ponto assim, eu vou ser menor do que um líder homem porque eu sou mais mãezona. Não, não. O meu diferencial é exatamente esse. É o acolhimento que eu consigo dar para os meus liderados. Então, eu acho que, às vezes, é um pouco distorcido esse ponto, e eu falo muito e defendo muito, somos líderes sim, né, Bia? Muito mais mãezonas, e eu acho que é um diferencial que a gente tem na nossa cadeira de liderança. E eu acho que isso vai, né? Quem nunca sentou para bater um papo com a mãe? Né? E eu acho que os nossos liderados, antes da gente falar de algumas coisas em relação a trabalho, a gente quer conversar, né? A gente quer contar um pouquinho do que está acontecendo. E se você pensar em entrega de resultado, não existe entrega de resultado sem sentar, conversar, discutir, errar, acertar, inovar ou não inovar, né? Então, eu acho que tem um pouco disso. Eu concordo muito, assim, com o que a Mi está falando. Eu acho que... E isso é legal porque a gente pode dar o exemplo. E eu acho que esse exemplo, essa ideia, essa comparação que ela fez, né, de a gente não é ser a mãezona e isso nos fazer diferente de uma liderança masculina. Eu acho que é esse exemplo que a gente consegue passar para que eles também consigam fazer isso com seus liderados, sabe? Acho muito, muito legal isso que você falou, Mi. Eu acho demais esse ponto que você trouxe, Mi, porque, de fato, a sociedade talvez veja isso, né, como um lado negativo. E eu super concordo que não é negativo. Eu sempre tive mulheres líderes e, para mim, é muito confortável o fato de conseguir me enxergar nela e conseguir falar abertamente sobre qualquer coisa. Então, assuntos que eu consigo desabafar e que, com certeza, talvez fosse um líder homem, eu não me sentiria tão aberta a isso. E isso, em nenhum momento, vai me fazer ver ela como uma líder, menos líder, né? Muito pelo contrário, eu vejo que ela tem ainda mais características ainda maiores e o potencial de líder dela é ainda mais aflorado e maior por ela ser mulher, talvez. Então, super concordo com o que vocês falaram. Até falando da minha líder, ela sempre diz que o caminho da liderança para a mulher, às vezes, é muito solitário, né? Ela sempre diz que você vai subindo e quanto mais você sobe, mais solitário você vive. Queria saber de vocês, já sentiram essa solidão? Eu sei que a gente, como mulher na sociedade, já se sente muito sozinha em vários momentos, né? Acho que nenhuma de nós três somos mães, mas a mulher, quando é mãe, por exemplo, se sente muito sozinha. Então, isso é muito carregado com a gente, mas vocês, como líderes, já passaram por isso? Olha, na minha primeira experiência como líder, foi fora da ClearSale, eu sentia solidão, mas no sentido de falta de acompanhamento para me tornar uma líder. Eu acordei um dia e, Bianca, você é líder. E aí eu senti essa falta de acolhimento. Mas na ClearSale, quando eu me tornei líder, eu confesso que eu não senti solidão. Apesar de terem poucas líderes mulheres, hoje eu tenho a companhia de 2 líderes mulheres. E, assim, diretamente, conheço outras. Então, eu confesso que eu não sinto essa solidão. Eu sinto, como eu comentei no começo, falta de representatividade. Mas solidão, não, graças a Deus, não sinto. E você, Mi? Eu acho que eu vou levar para 2 ambientes diferentes, assim, porque eu acho que, de fato, a gente não fala muito bem da ClearSale só porque a gente está aqui na ClearSale, mas eu acho que o nosso ambiente é um diferencial. Mas eu acho que, quando eu líder, eu tive uma bagagem muito bacana de parceiros. E eu sou da área de recursos humanos e eu tenho, mesmo os meus liderados, eles são meus colegas, né? Eles também se formaram em RH ou atuam, ou não se formaram, mas atuam na área. Então, acho que ali no dia a dia, a gente é tratado como colega, não é líder e liderado, né? Eu acho que a gente precisa ter essa visão.
Mas quando a gente pensa em tomada de decisões, e ainda mais quando as decisões são difíceis, né, Bia? Eu acho que a gente vai por um caminho mais solitário. Que aí eu acho que é este o peso da liderança. Porque você não vai compartilhar com o seu liderado uma decisão que, às vezes, vai ser difícil até para ele. Então, eu acho que é esse o momento da solidão. Porque acho que o que a sua líder traz, né, a Gra traz, é muito que existem algumas responsabilidades que o peso é muito grande. E aí é um momento de fato, você tá sozinho, né? Porque não dá para você pedir o conselho para a mãe, para o namorado, para o esposo. Você vai ter que tomar aquela decisão. E aí eu acho que é este o momento da solidão. Eu acho que o diferencial da ClearSale é que eu tenho no meu entorno muitas mulheres líderes. Então, às vezes, eu consigo compartilhar dores, ou até assim, elas não podem me ajudar nas tomadas de decisões, mas eu acho que compartilhar o que está acontecendo, elas dão uma direção, que é o que a gente às vezes precisa como líder. Eu não vou resolver o seu problema, né? Os nossos pares não vão resolver nossos problemas, mas eles conseguem dar um direcionamento ou um conforto de você não está sozinha, mas de fato a decisão é sua. Então eu acho que o peso da responsabilidade leva naturalmente à solidão, mas não que estamos sozinhos. Boa. Vocês comentaram de alguns desafios e eu queria ouvir, assim, qual foi o principal desafio que vocês passaram nessa trajetória e que vocês talvez ainda vivenciam. Eu não sei, acho que a solidão é um deles em alguns momentos e muito isso do que você comentou, Mi. Mas qual é o aprendizado também, assim, que vocês levam desses desafios? Eu vou contar um pouquinho do meu maior desafio na cadeira de liderança, mulher e negra. Eu trabalhei numa empresa de construção civil. E aí, quando a gente fala de construção civil, naturalmente você pensa em engenheiros. E normalmente, né, falando também de engenharia, você pensa muito em homens, né? Você não vai pensar que você vai ter muitas engenheiras. Você vai pensar que você tem muito mais engenheiros. E foi um momento na minha carreira onde eu estava começando sendo líder e eu achava que eu precisava o tempo inteiro me provar. Porque eu entrava numa reunião onde tinha 20 engenheiros e tudo que eu falava era questionado. E aí, quando um outro homem falava alguma coisa que estava na mesma linha que eu, ele não era questionado. Aí eu achava muito que eu precisava me provar. Como mulher, como líder, como negra, muito a questão da representatividade. E aí eu acho que foi o meu erro. Eu tentar me provar, sabe? Porque aí a gente quer sempre dar mais, dar mais, dar mais. E não é isso, né? Eu acho que ali, para mim, foi um aprendizado que demorou um tempo para eu entender que não é me provar, né? Eu estou na cadeira de líder hoje, eu não tirei nenhum homem da minha cadeira de liderança. Eu estou aqui pelas minhas competências, né? E eu acho que, às vezes, a gente como mulher ou como negra, a gente muito acha que a gente está nessa cadeira ou porque eu sou mulher, ou porque eu sou negra. A gente deixa de olhar para tudo aquilo que a pessoa que está naquela cadeira, ela pode oferecer. Então, hoje, na cadeira que eu estou, não é por nenhum desses dois motivos. É simplesmente porque entre um homem, uma mulher, um branco ou um preto, eu fui a pessoa mais competente a estar aqui. Então, foi muito difícil eu chegar nessa conclusão. Primeiro, a gente quer muito se provar. Então, a dificuldade foi achar que eu precisava me provar para todos esses homens, né? E acho que depois o aprendizado que tudo isso tem é a gente muito olhar para equidade mesmo. Somos iguais, né? E quando a gente fala de carreira, eu não quero a melhor coordenadora de People Experience, coordenadora ou coordenador. Eu quero a melhor pessoa, né? Seja homem, mulher, branco, preto. Então, acho que é essa visibilidade que a gente tem que dar quando a gente fala de pessoas. Não vamos olhar para a cor da pele, para o sexo, nada disso. Vamos olhar muito para a pessoa, que aí eu acho que fica muito mais fácil da gente conquistar algumas coisas, seja que cadeira e nível que você esteja. Boa. E você, Bia, tem algum desafio assim que você sentiu mais nessa trajetória? Sim, eu acho que eu passei por algo muito parecido com a Mi, que eu também comecei na área de TI, estou até hoje na área de TI, e a área de TI, assim como a engenharia, muitos homens, desde a faculdade. E eu comecei a trabalhar com
22 anos. Comecei até tarde, tive sorte também nisso, os meus pais puderam pagar a faculdade, um monte de coisa para mim. Mas eu acho que dentro do trabalho eu também comecei a querer me provar, porque eu era muito questionada, da mesma forma que a Mi comentou. Quando era um homem que falava, e aí eu não sei se era por ser mulher, pela idade, e isso eu fui descobrir e pensar muito tempo depois. As coisas aconteciam e eu tentava me provar, dizer, não, era questionamentos de coisas muito simples, de coisas que qualquer pessoa que acabou de sair da faculdade sabia responder. E não só me provar, tinha coisas do tipo, eu respondia uma dúvida, e aí quase sempre tinha um homem do lado que falava assim, olha, o que ela quis dizer foi tal coisa, e repetia exatamente o que eu falei. Então, assim, eu não preciso de ninguém me traduzindo. Então, e engraçado que isso, agora, recentemente, que eu comecei a pensar, que eu falei, gente, isso também acontecia comigo. E eu concordo muito com a Mi, quando ela fala que não é por ser mulher, não é por ser... São pessoas. Eu não quero o lugar de um homem. Eu quero ser igual. E as conquistas são por nossas competências. Não tiramos o lugar de ninguém. Então, eu acho que a dificuldade foi essa na minha trajetória, sabe? Mas, e o bom é que todo esse assunto tá sendo falado, e muito falado, para as pessoas conseguirem entender e sentir e perceber. Assim como eu demorei para perceber que acontecia comigo, a pessoa conseguir perceber e conseguir entender que eu não preciso me provar. Eu só tenho que mostrar o meu trabalho da melhor forma possível e conseguir conquistar o meu lugar com isso, com o meu conhecimento e com o meu potencial. Demais. Eu acho importante quando a gente fala sobre somos todos iguais, sim e não, né? Porque querendo ou não, eu, por exemplo, como uma mulher branca, não enfrento os mesmos desafios do que vocês, por exemplo, na sociedade como mulheres pretas. Você também, Bia, para chegar nos lugares que vocês chegaram, com certeza podem ter tido até de vocês mesmos e também de outras pessoas o questionamento que você levantou. Mas ela tá nessa posição porque foi uma cota ou porque ela mereceu? Obviamente, sem dúvida, foi porque você mereceu. Mas às vezes a gente como sociedade e, por exemplo, nós, ClearSale, como empresa, a gente precisa buscar formas de trazer a equidade que a gente não tem. Porque aí a gente já vai entrar em meritocracia, que a gente sabe que não faz sentido. Então, quando a gente vai lá, abre uma vaga afirmativa para um cargo de liderança e a gente coloca que é apenas para mulheres, pode ter julgamentos das pessoas de, mas por que essa vaga é só para mulheres? Porque a dificuldade que uma mulher tem para chegar no cargo de liderança é muito maior do que um homem tem para chegar num cargo de liderança. A mulher, quando ela se torna mãe, ela muitas vezes sai ali do lado corporativo dela, sai de ação, ela vai se atrasar, de certa forma, por escolhas. Então, acho que é super importante também a gente falar sobre isso e deixar claro para as pessoas que a gente alcança os lugares que a gente alcança como mulher e vocês como mulheres negras, porque a gente merece, mas também a gente precisa colocar todo mundo no mesmo ponto de partida, senão vai ficar injusto. Queria muito ouvir de vocês, assim, como que é hoje estar nesse papel e saber que vocês influenciam outras mulheres e que, por exemplo, se vocês têm lideradas, né, outras meninas que estão ali, que talvez se inspirem em vocês. Como que vocês se enxergam nessa posição? E se tem algo que vocês sempre falam para elas ou que vocês falariam nesse momento, assim, se tem alguém que quer seguir, se é uma mulher que quer seguir para esse caminho de liderança. Pode ser você primeiro, Mi. Legal. Acho que a Bia já falou uma coisa que eu acho que é o mais importante para qualquer líder, não só líder mulher, né? Que é dar o exemplo. E é muito difícil dar o exemplo. Porque, às vezes, a gente tem alguns pensamentos ou ações muito pessoais.
Mas acho que a gente precisa ter um comportamento como líder de fato, dar o exemplo. Mas eu acho que mais do que dar o exemplo, é muito a gente conseguir inspirar as pessoas. E aí eu volto muito na minha primeira fala ali do começo, que são pessoas. A gente precisa gerar conexões entre as pessoas. A gente precisa... Todo mundo fala muito de feedback e tudo mais. Eu acho que são conversas que eu tento muito ter com os meus liderados ali. Sejam conversas de one-on-one, sejam conversas, às vezes, com o time como um todo. Eu tenho muitos líderes que, às vezes, não sabem se a pessoa é casada, se ela é solteira, se ela tem filho, onde que ela mora. Então, eu falo assim, gente, que mundo é esse que a gente está vivendo, que a gente não quer conhecer as pessoas que a gente precisa direcionar. Porque para eu saber qual é a direção que eu quero dar para alguém, eu preciso conhecer essa pessoa. Então, se eu não conheço, como é que eu vou dar algum direcionamento, né? E eu tenho uma super responsabilidade aqui na Clear, porque das 6 pessoas que eu lidero, eu tenho 5 mulheres. E as minhas meninas ali são mulheres extremamente empoderadas, assim. Então, eu acredito que a minha responsabilidade de dar o exemplo, ela é muito grande. Mas também de ter um líder, um time, né, de mulheres, eu acho que acaba sendo o dobro, né? Porque você precisa dar um exemplo e você precisa dar um exemplo que não seja aquilo que eu falei de se provar. De assim, faça o seu trabalho da melhor forma possível, ganhe a sua cadeira de uma forma com que simplesmente você consiga ser vista. Você não precisa ser vista porque você é mulher, porque você é negra, por conta das minorias, né? Acho que foi muito do que você falou. Então, o que eu acho que é importante, né? Inspirar pessoas, mas inspirar pessoas sendo genuíno, sendo verdadeiro. E dar o exemplo, ele precisa de fato ser um exemplo que você segue e que você aplica. Não dá só para a gente falar. A gente precisa também ter ações, porque está todo mundo vendo. Então, eu sinto que na Clear a gente também consegue ter muito essa liberdade, né? Eu percebo que aqui eu consigo ser Michele profissional e pessoa junto. Às vezes você trabalha em alguns lugares que, assim, as pessoas te encontram na rua. Nossa, como você é muito legal. Não, mas eu sou legal sempre. Ou, nossa, você usa shorts. Não, mas eu uso shorts sempre. É que você me vê no trabalho, eu não vou trabalhar de shorts. Mas, às vezes, a gente separa muito as pessoas que a gente... Aliás, que a gente não, né? Mas a gente separa as pessoas que a gente quer ser entre um ambiente ou outro. E aqui na Clear eu sinto muito liberdade de ser uma única Michele. Eu sou essa Michele profissional e sou essa Michele pessoal. E eu acho que isso é importante. Esse exemplo também é importante. Porque aí as pessoas, quando chegam lá na frente, elas não se sentem, putz, por que não deu certo o meu caminho? É porque talvez você tentou ser alguma coisa que efetivamente não era o seu genuíno. E aí você não conseguiu atingir o que você precisava. Maravilhosa. Eu acho que é isso. É dar o exemplo. Eu acho que existe o cargo líder. Só que a liderança é da pessoa. Você não precisa necessariamente ter um cargo para ter uma liderança. Então, eu acho que é exatamente o que a Mi falou. É dar o exemplo, é ter essas conversas, é mostrar o interesse pelo ser humano, pela pessoa, entender o trabalho da pessoa, apoiar o trabalho da pessoa, mas também ter essas conversas, e como ela comentou, o feedback. Mas não é aquela coisa formal, é uma conversa, é um bate-papo, você está bem? Está tudo bem com você? Eu acho que é a pessoa sentir que você quer conhecê-la, você quer saber sobre ela, sobre a vida dela. Eu acho que você acaba desenvolvendo uma amizade. E é o que ela comentou também. Aqui na Clear, a gente tem essa liberdade para isso. Eu já trabalhei em empresas que eu precisava ser a Bianca profissional quando eu entrava. E quando eu saí, eu voltava a ser a Bianca pessoa. Então, aqui não. Aqui nós podemos ser tudo. E isso é muito legal e os nossos liderados sentem isso. Eu já tive na Clear lideradas mulheres, hoje não tenho. Mas mesmo não sendo mais minhas lideradas, nós mantemos essa conversa e eu sinto que elas
percebem essa liderança da minha parte, sabe? Então, eu acho que é isso. É o exemplo perfeito a mim. Eu acho impressionante que ainda existe isso no mercado de aqui dentro você é a Michelle, a Bianca e a Larissa profissional. Eu não quero saber sobre suas vulnerabilidades, eu não quero saber se você é casada, se você não é, se você tá com problemas, se seu filho tá doente. Eu acho incrível, de verdade, assim, né? Que ainda existe isso. Chega a ser revoltante, porque pra mim é tão simples, tão prático que a gente é o que a gente é e não tem como separar, né? Como você mencionou, entrar ali no escritório e a partir daquele momento você agora é a Bianca profissional, até porque parte da Bianca e da Michelle profissional vão agregar na nossa versão pessoa e o mesmo a gente traz do lado pessoal, né? Não tem como fazer essa separação, é muito bom de fato, viver isso aqui. Para contextualizar até mesmo para o público, a gente tem aqui um programa que é o Líderes do Amanhã, né? Que o pessoal não conhece, é um programa que a gente forma potenciais líderes aqui. Então, mulheres que estão ali no cargo de sênior e que tem ali vontade de seguir para essa carreira de liderança. Então, a gente traz esse programa para formar e ajudar a dar treinamentos para essas potenciais líderes. Então, queria ouvir de vocês, assim, se tem algum benefício em específico da Clear que vocês gostam muito, assim, para nós mulheres, ou se a cultura, o clima, se tem algo que influenciou diretamente, assim, nas líderes que vocês são hoje. Pode ser você, Bia. Olha, eu participei do PDL, e eu trabalho, como eu comentei, na área de TI. Participei, foi assim, fantástico. Acho que me abriu a mente. O instrutor era muito bom, a equipe que participou muito boa. E aqui na Clear a gente tem, como eu comentei, tem a liberdade, tem o acolhimento. E eu acho que desde quando eu entrei, desde o meu primeiro líder até hoje, eu tenho essa liberdade de exercer o meu papel. Então, eu entrei lá como analista 2, analista de teste 2, e até hoje eu tenho essa liberdade. Então, eu posso deixar a área com a cara da Bianca. Eu vejo o que a empresa precisa, o que eu consigo trazer para a área, o que eu consigo trazer para a equipe. A equipe é muito boa, a equipe também responde muito bem. Então, eu acho que tudo isso que a empresa proporciona faz com que a equipe consiga corresponder e a área consiga corresponder e a gente entregar o que a empresa espera. Então, eu acho que isso é fantástico. E você, Mi? Eu acho que a nossa cultura e os nossos valores, acho que eles já são uma trilha para novos líderes, né? Então, acho que o que é bacana, quando a gente está numa posição de liderança, a gente, obviamente, tem que olhar muito para os nossos valores e para a nossa cultura. Mas quando você está na posição de analista, você consegue ter um olhar do que você precisa ser. E quando a gente fala de o profissional é uma pessoa, a gente fala de confiança, a nossa cultura, os nossos valores já estão preparando a gente. E eu acho que o que acontece no programa é exatamente a gente dar o benefício para essas pessoas de ter o olhar da cadeira do líder antes dele estar. Porque a Bia falou no começo, e eu também, antes de ser líder, eu não sabia o que era liderar, né? Então, a gente não forma os nossos, né, não formavam em outras empresas que eu passei, os líderes para ser líderes, nem para eles terem um conhecimento de cultura e de valores, que isso é super importante. Então, eu acho que o que a gente consegue trazer de bacana para esses analistas, acho que é muito a questão de eu vou te dar uma formação. Para quando você chegar nessa cadeira, você vai ter outros desafios que eu não vou conseguir te formar. Né? Então, acho que o quanto que isso é importante, né, para a liderança. E é muito bacana também que a gente quer trazer novos líderes de dentro de casa, né? Porque eu acho que é muito gostoso, obviamente, quando a companhia consegue trazer muitos bons líderes, mas é muito mais gratificante quando a gente consegue formar líderes dentro de casa. Porque aí a gente já está com aquela cultura, com os valores nas nossas veias, né? Então, eu acho que é muito importante. Boa. E vocês sempre pensaram nessa carreira, assim, sempre sonharam em ser líderes? Ou em algum momento vocês pensaram assim, não, acho que vou ser especialista, ou sempre tiveram vontade? Eu sempre pensei desde muito novinha, e na verdade eu nunca pensei em estar sendo líder na área de RH.
Pensava em ser líder de outras coisas que eu queria fazer. Mas eu acho que o que me faz querer e continuar sendo líder é porque eu acho que a liderança é a parte da conexão. Então, eu acho que isso é tão fantástico, né? O nível de... Eu não digo nem de responsabilidade, mas de empatia que a gente causa quando a gente consegue conectar as pessoas. E talvez é este o papel essencial do líder. Porque quando a gente conecta as pessoas, quando a gente consegue direcionar as pessoas, e aí é muito conhecendo a pessoa, a gente consegue trazer os resultados. Então, é muito aquilo que diz, assim, motive as pessoas e elas vão entregar os resultados. Então, se a gente focar no que realmente importa, que são as pessoas, que são as conexões, a gente consegue trazer resultado para onde a gente esteja. Então, eu sempre pensei em ser, mas muito mais pensando nas pessoas e pensando naquilo que a gente quer mudar dentro de processos, que obviamente estão ligados às pessoas, do que qualquer fórmula mágica de cargo, quero ganhar mais, Poder. coisas assim, poder. Nunca brilhou meus olhos, mas eu acho que a possibilidade de estar no meio de muita gente, de influenciar positivamente as pessoas, que acho que isso também é super importante. Por isso que o exemplo acaba sendo tão pesado e a responsabilidade também, acho que é o mais legal em ser líder. Eu, pelo contrário, eu nunca pensei em ser líder. Nunca, sempre tive muito medo. Muito medo. Eu falei, gente, como que eu vou liderar pessoas? Como que eu vou falar com essas pessoas? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo e hoje o meu líder fala, olha, a Bia está como líder, ela veio nos ajudar na liderança. Então, eu acho isso muito legal. E a Mi comentou a parte do especialista, falou um pouquinho atrás, e agora eu estou trilhando um caminho para especialista. Então, estou saindo da gestão de pessoas e indo para um cargo de especialista. Continuo exercendo uma função de liderança, só que agora olhando mais para a parte técnica, que é o que me brilha aos olhos. Então, para a gente finalizar, queria saber se tem alguma mensagem que vocês deixariam aí para futuras líderes ou para mulheres no geral, sobre essa carreira e desafios, enfim. Tem alguma mensagem que vocês diriam para elas? Eu gostaria de deixar a mensagem, acredite em você. Eu acho que ter essa confiança e focar muito nos estudos. Eu acho que hoje com a internet, a gente tem muito conteúdo, principalmente de TI, a gente tem muita coisa. Dá para aprender, estudar e ter essa confiança, sabe? Uma coisa que a minha mãe sempre me falou é estude, que é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de você. É o seu estudo, o seu conhecimento, e conhecimento é poder. Então, eu acho que essa mensagem é muito importante, assim, sabe? Estude, acredite, confie no seu potencial, porque você vai conseguir. E você, Mi? Que difícil, né, falar depois do que a Bia falou, mas eu acho que o que eu quero deixar de mensagem, e eu acho que eu já falei muito sobre o se provar. Não se prove. Eu acho que eu trago muito o que a Bia falou, estude, dê o seu melhor, trabalhe duro, que eu acho que no final é isso que importa. Você não precisa se provar para ninguém, porque aí eu acho que tudo que a gente faz, a gente está dando o nosso melhor. Então, dê o seu melhor. E para as mulheres líderes, acho que talvez eu deixe a mensagem muito de continue fazendo o que você está fazendo da melhor forma possível, porque o nosso diferencial é ser mulher, é trazer esse acolhimento e conectar as pessoas. E para todos os líderes, pensem sempre nas pessoas, porque o resultado vem através das pessoas. Meninas, muito obrigada por toparem bater esse papo comigo. Eu acho que é um tema super importante que a gente precisa falar cada vez mais. E vocês são demais, líderes maravilhosas, mulheres maravilhosas. Então, muito obrigada por terem topado. Nós que agradecemos, Lari. Obrigada, Lari. Bom, pessoal, obrigada por assistirem até aqui. Fiquem de olho no canal para não perder nenhum episódio. Se inscreva, curta, compartilhe. E se você quiser se candidatar em alguma de nossas vagas, a nossa página de carreiras é carreiras.clear.seio. Até o próximo episódio. Esse é o Acast.